na China há cerca de 5.000 anos que se descobriu como fazer seda a partir do casulo de uma larva de borboleta que come folhas de amoreira. Diz a lenda que foi uma imperatriz que descobriu o segredo quando um casulo lhe caiu na chávena de chá enquanto estava sentada debaixo de uma amoreira no jardim do palácio. Olhando para o chá quente, reparou que um filamento branco, brilhante e muito resistente se começou a desenrolar. E assim nasceu a sericultura ou sericicultura, uma das atividades agroindustriais mais antigas da humanidade. Os chineses dominaram o segredo de produção da seda por mais de 3.000 anos, impondo severos castigos, como a pena de morte, àqueles que traficavam os ovos do bicho da seda ou as sementes de amoreira para fora do seu território. Os chineses exportavam a seda para o Ocidente, através da Rota da Seda, chegando assim ao Império Romano, onde era paga a peso de ouro. Mas o restabelecimento das relações comerciais da China com outros países e a imigração dos chineses permitiram que o segredo da sericultura fosse revelado a várias partes do mundo. Diz-nos Silva Esteves, autor de A Indústria das Sedas em Trás-os-Montes, que no século VI da Era Cristã, 2 gregos trouxeram as sementes de amoreira branca para Constantinopla, dentro de bordões de bambu. Daqui estendeu-se a novidade da cultura à Grécia. Nos séculos seguintes, a sericultura disseminou-se por todos os continentes. Os árabes, finalmente, trouxeram a indústria para a Espanha, onde tomou grande incremento em Granada e na Lusitânia, e, ao que parece, na província de Trás-os-Montes. Temos aqui os casulos que estão inteirinhos, que são estes, e temos os casulos que estão furados das borboletas, que são os que têm este buraquinho. Portanto, é assim, este que está inteiro é da seda de primeira e este que está furado a borboleta é da seda de segunda. Portanto, o da seda de primeira não se pode deixar ferver muito bem a água, senão coze também e faz-se a seda de segunda. Então, quando está a água quase a ferver, de vez em quando tem que se ir desligando a resistência, que é para a gente fazer a extração do fio. Com uma vassourinha de carqueja, apanham-se os fiinhos, não é? Depende da grossura que a gente quer, e está uma senhora a dar à roda, que é o sarilho, para onde vai a ser extraída a seda. Então, depois de fazer a extração da seda, a gente tira aquela meada do sarilho e põe-se numa dobadora, que é onde se dobra para uns cartõezinhos destes de papel, o fio cru da meada. Então, a gente faz muitos cartõezinhos destes e vão-se juntar vários fios destes fininhos assim, vários, num cubilho que é um pauzinho redondo que a gente faz num rodeleiro onde se fazem as canelas. Então, depois com o fuso, a gente trouxe esse fio e faz uma meada numa aspa, uma meada, que vai a ser cozida essa meada numa caldeira com água e sabão para sair aquela goma da baba do bicho, que é para ficar esta cor de pérola muito bonita. Este fio é seda natural que já está preparado para ir para a teia ou para ir para a entrecanela, que se chama depois a trama. Portanto, depois temos aqui este fio, que já são vários fios que estão aqui nesta grossura, está a ver? Que é para fazer os borbotinhos, nós chamamos-lhe os borbotos, aquelas lacinhas que ficam a fazer os desenhos, os feitios, nos paninhos, nas cobertas, nas almofadas. Então, já tem vários fios daqueles. A sericultura compreende a cultura da amoreira, a criação do bicho da seda e a produção dos fios da seda para a indústria têxtil, ou seja, é a arte de produzir seda. Desde a formação de Portugal, nós sabemos que em Trás-os-Montes já se cultivava a amoreira, ou seja, o que pressupunha alguma tecelagem manual, caseira, do casulo, dos fios, do fio da seda. E isso temos referências relativamente ao Couto de Ervededo, na região de Chaves, a demonstrar efetivamente que, pelo menos em Trás-os-Montes, já se preparava a seda, portanto, destinada a vestuário. Já até ao século XIX,
era sobretudo um produto utilizado pelas elites. E, curiosamente, nós verificamos que é numa região rural e numa região pouco desenvolvida economicamente que nos aparece esta atividade industrial. Algo deve estar relacionado com a inexistência de uma fronteira económica propriamente dita entre Castela, Leão e Trás-os-Montes, e que havia relações bem mais profundas comerciais com os outros reinos ibéricos. E, por outro lado, sabemos também que a seda se desenvolveu muito nos reinos muçulmanos e no reino de Granada. E, portanto, deve haver aí, ou terá havido uma interação, uma ligação entre artesãos, negociantes, tecelões do lado de lá e do lado de cá no que diz respeito à produção. Por outro lado, desde o século XV, Bragança transformou-se em cidade e passou a ser, digamos, uma terra do Duque de Bragança. E, portanto, nós pensamos que o Duque de Bragança terá contribuído para o desenvolvimento da indústria da seda na cidade de Bragança e, assim, terá contribuído para que os circuitos comerciais, relativamente a este tecido, acabassem por se desenvolver, não só no contexto português, mas também no contexto ibérico. De facto, foi em finais do século XVIII que o Nordeste transmontano registrou um notável surto industrial que empregou famílias inteiras e fez renascer uma região até então esquecida, bem atrás dos montes. Durante o reinado de Dom José I, o Marquês de Pombal desenvolveu e protegeu as indústrias portuguesas, potenciando este surto manufatureiro da seda em Trás-os-Montes. A indústria da seda natural constituiu a atividade económica mais importante da região, em particular na zona de Bragança. A seda era muito apreciada por ser um tecido leve, macio ao toque, brilhante e resistente, tornando-se muito confortável em todas as épocas do ano. O que nós sabemos até ao século XVIII é que Bragança era, sem dúvida, e foi sempre, o principal centro manufaturador das sedas de Trás-os-Montes. Por outro lado, a indústria acantonou-se sobretudo no Nordeste transmontano, não na parte ocidental de Trás-os-Montes. Isto fez com que Bragança fosse, de facto, o principal centro manufaturador, mas que aparecesse em Vinhais, em Vimioso, em Chacim, que aparecessem também centros de produção, artesãos, tiares, que contribuíram para que, de facto, a mancha do Nordeste transmontano fosse uma mancha interessante até finais do século XVIII, primeiras décadas do século XIX, relativamente à indústria das sedas. E em finais do século XVIII, na sequência do surto industrial do Marquês de Pombal e de Dona Maria, e então verificamos pela primeira vez a intervenção do Estado no sentido de apoiar esta indústria, regulamentar a sua produção e incrementar o desenvolvimento da produção das sedas. Nessa altura, Portugal, finais do século XVIII, princípios do século XIX, até às invasões francesas, Portugal registrou um surto comercial extremamente interessante, graças sobretudo aos mercados coloniais, em última instância ao Brasil. E então nós verificamos que as sedas produzidas em Bragança desciam Rio Douro e eram exportadas para os mercados brasileiros e chegaram a ser exportadas para a Rússia em finais do século XVIII através da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. A fábrica de Bragança consta de mais de 200 tiares, 12 de cetim, 22 de nobrezas, 3 de nobreza larga, 80 de tafetás, 30 e tantos de mantas e gorgorões e os mais de peluças e 40 tornos de torcer seda. Há abundância de seda para sustentar tudo isto e ainda mais. Vai muita para todo o reino e os negociantes da corte vão comprar às duas famosas feiras de Grijó de Val Bem Feito e Mirandela. A arte de torcer a seda está em perfeição em Bragança. Os tornos torcem não só para a província, mas para todo o reino.
de forma que todas as fábricas do reino se servem da seda torcida em Trás-os-Montes. Bragança foi considerada o berço da indústria da seda em Portugal. A manufatura das sedas marca presença nesta região desde o século XV até ao século XIX. A cultura da amoreira e a criação do bicho da seda promoveram de tal forma o desenvolvimento da sericultura na região que Bragança se tornou sede de importantes núcleos de fabrico manual da seda. As fábricas da seda em Bragança não eram locais de grandes dimensões, normalmente, podendo haver alguma exceção, porque havia grandes proprietários que chegaram a ter muitos tiares em elaboração. E aí poderia haver, digamos, casas mais dimensionadas para isso. Mas na normalidade as casas eram relativamente pequenas e temos, por exemplo, esta casa aqui que já está quase em queda, em que um antigo funcionário aqui do museu, já reformado, me contou que viveu aqui dezenas de anos e sempre que pintava a casa, aqui ali, por cima da porta de entrada, havia um letreiro que ele repintava sempre, onde estava escrito Fábrica da Seda. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as fábricas da seda do antigo regime eram fábricas à escala familiar, de pequena dimensão, e geralmente eram fábricas onde se fazia a transformação no próprio local em que se residia. Este livro que tenho aqui é um livro da Câmara Municipal de Bragança. Este é um registro de encabeçamento que fez a fábrica da cidade na forma do decreto real de contribuição. Este registro de encabeçamento, no fundo, vai definir a contribuição certa e anual das décimas, chamavam-se as décimas, que a fábrica da seda da cidade de Bragança tem que pagar de 4 em 4 anos a quantia de 300 mil reis. Estamos aqui numa zona em que uma das ruas se chama Rua das Moreirinhas. Obviamente que isto tem a ver com as amoreiras para a criação do bicho da seda. Convém, talvez, desde já referenciar que a indústria da seda foi de tal maneira importante em Bragança que grande parte da população ativa da cidade trabalhava na produção e na transformação da seda. Do Fundo do Governo Civil de Bragança, o registro de correspondência, e que são informação preciosa que tem a ver com os mapas que no fundo nos dão uma visão, uma visão mais precisa da própria produção do casulo da seda no distrito de Bragança. Este mapa é de 1857, lá está, temos os concelhos todos do distrito, temos a produção efetiva nos vários concelhos. Por exemplo, Bragança, neste ano de 1856, produziu apenas 3.155 arráteis. Por exemplo, Moncorvo, devo dizer que produziu 14.958 arráteis, Vila Flor 17.623 arráteis. O preço do arrátel variava entre os 200 reis e os 280 reis, portanto isto tinha a ver no fundo com a própria qualidade da seda. Neste ano de 1856 trabalharam em Bragança, por exemplo, 120 mulheres e 70 crianças. Neste livro, também faz parte do Fundo do Governo Civil,
temos o mapa dos salários dos operários rurais, temos o preço dos salários médios de cada trabalhadora. Por exemplo, os que trabalhavam a seda em fio e tecidos ganhavam salário médio entre os 120 reis a 300 reis. Ia desde o afiador até ao primeiro tecelão da seda. Isto reporta-se ao ano de 1854. Portanto, já não está, ainda não estamos já na fase áurea da seda. Além de Bragança, desenvolveram-se outros centros produtores de seda. Durante mais de 50 anos, Chacim foi considerado o centro industrial da produção de seda, pelo facto da sua manufatura ser muito apreciada pela perfeição dos tintos e textura. O Real Filatório de Chacim constitui um exemplar único da industrialização da sericicultura em Trás-os-Montes. Esta fábrica foi implementada em Chacim em 1788, no reinado de Dona Maria Pia. Teve o seu auge até 1808, cuja data foi o fim desta fábrica. Neste momento existem estas ruínas que transportam para o século XIX, em que foi implementado neste espaço uma inovação única a nível europeu, que era a fiação piamontesa. Foi instalada aqui o moinho piamontês, uma técnica de fiação movida a água, porque existia a ribeira perto da fábrica. Este núcleo incluía a fábrica, incluía a Casa do Casulo e toda a parte da fiação da seda. A relevância desta fábrica para a população era muito importante, visto que tinha cerca de 385 trabalhadores a laborar diariamente aqui. Era um núcleo industrial muito importante, inclusivamente, que tinha um bairro operário nesta localidade. Em 1808, a fábrica estava inativa. A sua degradação deu origem a estas ruínas, que somente em 1996 até 1998 foram palco de consolidação das ruínas. Daí houve a importância dada às escavações arqueológicas que foram feitas neste espaço, e daí foi criado o Centro Interpretativo do Real Filatório de Chacim, da responsabilidade da autarquia de Macedo Cavaleiros. Começo por vos mostrar um documento extremamente importante, é de 1801, e é uma escritura de contrato e autorização que fazem os irmãos Caetano Filipe Arnaud e o João Arnaud, que são os diretores, no fundo, da Real Fábrica da Seda de Chacim. Esta escritura, que é feita por estes dois irmãos, dão o direito a usufruir a terça parte em todos os interesses e regalias, utilidade, que eles, como diretores da Real Fábrica da Seda de Chacim, gozam e partilham neste emprego. O filatório, na sequência, portanto, deste incremento que o próprio Estado deu à indústria das sedas em finais do século XVIII, e aproveitando o facto de os Arnauds, ou seja, uma família italiana, mais concretamente piemontesa, na altura, como o Estado não existia ainda a Itália, de vir a Portugal. A verdade é que, graças ao incremento de José António de Sá,
que foi um corregedor da comarca de Moncorvo e um magistrado muito atento ao desenvolvimento económico da região e, em última análise, de Portugal, nós verificamos então que o próprio Estado tomou a seu encargo a construção de um filatório, ou seja, de uma fábrica de produção da seda em Chacim, entregando-a a essa família, aos Arnaud. E, portanto, a indústria ganhou um outro refinamento, um outro requinte, uma outra qualidade, um outro acabamento, levando a que a sua produção fosse escoada com relativa facilidade para o mercado interno e para os mercados coloniais. Com a Revolução Liberal de 1820 e depois as guerras civis que lhe sucederam, a verdade é que os Arnaud, que aliás alinharam pelo regime miguelista, não pelo regime liberal, a verdade é que o afastamento dos Arnaud e as guerras civis acabaram por levar ao abandono da fábrica de Chacim, e aquilo que restava dela, depois de já estar paralisada durante 20 anos, acabou por ser vendida pelo próprio Estado, não havendo a partir de então mais qualquer outra ação decisiva do Estado no sentido de aproveitar o know-how, a experiência, o grande número de artesãos, de fabricantes de seda que existiam na região, levando a que a pouco e pouco, portanto, esta indústria definhasse ao longo do século XIX para não mais recuperar. A Rota da Seda acho que é todo importante. Ela situa-se aqui realmente em Chacim e atrai bastantes turistas que nos procuram no sentido de visitar e perceber um pouco melhor a história dessa mesma rota. Enfim, ela já tem alguns séculos, a história é bastante vasta e interessante e nós complementamos isso de uma forma turística, aproveitando para acolher essas pessoas que nos visitam e tentar-lhe prestar a informação possível, dirigindo-nos ao local e aproveitando para mostrar pessoalmente as ruínas do Real Filatório. Era em Bragança que se concentrava a maior produção de seda. Contudo, estavam bem definidos os 3 grandes centros de produção da seda transmontana: Bragança, Chacim e também Freixo de Espada à Cinta. Em Freixo mantém-se ainda a tradição de uma forma artesanal até aos dias de hoje. Com a introdução de uma nova tecnologia, a tecnologia piemontesa, porque o Piemonte, em Itália, era a região mais desenvolvida da indústria das sedas na Europa. E, portanto, os Arnaud introduziram essa nova tecnologia, novas máquinas, aliás, produzidas em grande parte segundo o risco traçado pelos próprios Arnaud, e isto fez com que, portanto, mais a legislação que, entretanto, foi introduzida, mais o rigor no controle da tecelagem, melhor, da fiação e depois da tecelagem, mais o acompanhamento por parte destes técnicos quanto às tecedeiras. Tudo isto fez com que a indústria das sedas em finais do século XVIII e princípios do século XIX ganhasse de facto aquele aperfeiçoamento, aquele acabamento que era fundamental para responder aos gostos e aos desejos da elite, ou seja, da nobreza e da alta burguesia. A seda aparece em Freixo de Espada à Cinta num momento muito crucial. Em primeiro lugar, porque tínhamos perdido o comércio da Índia, de onde nos vinham as sedas, as cambraias e todas as especiarias. Então, houve que suprir essa falha a nível nacional de tudo quanto era luxo. Em vez de o adquirirmos lá fora e trazermos para comércio nacional, fizemos o contrário, produzimos aqui. Então onde é que vamos produzir?
no Nordeste transmontano, onde ainda permaneciam toda a comunidade de judeus e de cristãos novos. Freixo de Espada à Cinta como produtora artesanal da seda, Chacim com o filatório e Bragança como o grande centro comercial da seda a nível do Nordeste transmontano. Duas senhoras que trabalharam comigo, ainda hoje esteve aqui uma delas que já tem 76 anos, ela já não pode trabalhar, mas trabalhou muito. Trabalhou muito para o artesanato e trabalhou muito por conta dela. Há outra senhora que também já é reformada, que também já tem à volta de 70 anos ou 71, mais ou menos, não tenho bem a certeza, também trabalhou muito, quer que fosse para fora, para pessoas que lhe compravam as peças, para o artesanato também trabalhou muito, mas agora também já não pode trabalhar, porque também a mulher anda doente, mas tem o tiar, tanto uma como a outra, tem o tiar em casa.